Você comentou, você tem interações com seres de um naipe arcangélico. Eh, você havia me comentado que tem alguns que não é tão simples assim, né, É. não é uma interação tão açucarada, né, tão romanceada assim. Como é que são essas experiências, digamos, diferentes aí? Tá, então tem dos 7 arcanjos planetários, os 7 são Cassiel de Saturno, Saquiel de Júpiter, Samael de Marte, Michael do Sol, Raniel de Vênus, Rafael de Mercúrio e Gabriel da Lua, né? Desses 7, tem 2 que eu acho bem difíceis, né, que são Samael de Marte e Michael do Sol, né, o arcanjo Miguel. Por quê? Porque Samael de Marte, ele é um arcanjo de guerra e destruição, entendeu? Então, a gente. Acho que quase todo mundo tem uma visão muito romanceada que acha que anjo é bonzinho e suave, e não é verdade. Existem anjos que são mais suaves, mas existem anjos que são anjos de morte, destruição, guerra, entendeu? E Samael é um deles, né? Então, o ofício dele é destruição, guerra, mas também coragem, também iniciativa, força, né? E lidar com ele é. Eu fiz uma evocação dele até hoje só. Porque eu. Foi o suficiente. Não, eu vou fazer mais porque eu não sou bunda mole, não. Eu vou fazer mais. Mas Mas assim, não você é. se sente constrangido nessa evocação que você não se sente nas outras, com medo. Eu vou te contar como é que foi a minha evocação, tá? Eu fiquei fugindo dessa evocação por muito tempo, né? E eu sempre arranjava uma desculpa. Você já sabia disso ou você pressentia isso? Eu pressenti isso aí, depois que eu fui ver que eu que estava fugindo. Porque o negócio é o seguinte, a medalha dele tem que ser feita em ferro. E eu não achava quem fizesse uma medalhinha de ferro para mim, ou de aço, né? Aí eu achei um cara que fizesse isso aí, beleza. Aí ele me mandou a medalha, tal, para eu gravar com buril todos o sigilo, todos o nome dele, tudo certinho, né? É, e quando eu fiz isso aí, comecei a me preparar para a operação. Quando você faz isso, o anjo ele já vai se aproximando de você e você já começa a sentir durante a semana, né? E eu começava a sentir, eu ficava muito, muito bravo, assim, muito irritado todos os dias da semana. E eu tinha umas sensações de pânico e de medo, assim, do nada, que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Você já associava isso a essa presença que já Não, não estava. associava, não. Você Eu não achei tinha que era, associado. não sabia o que que Depois que era. você foi juntar, Foi quando eu fiz a evocação que eu vi que era de lá que estava vindo isso aí. Mas eu achei simplesmente que eu estava tendo uma semana ruim, assim, sabe? Mas eu falei, não, tá sendo ruim, mas eu vou fazer a operação. No final eu vou fazer e tal. E aí, quando chegou no dia da operação, começou a me dar um baita de um medo, de um pavor, para eu desistir mesmo, né? Mas e tinha o meu Scryer, né, o meu vidente, que ele desmarcou no mesmo dia. Ele falou, cara, eu não vou poder ir porque eu tive uns problemas aqui em casa, tal. Ou seja, tava tudo pra eu desistir. Mas eu falei, não, já tá marcado e eu vou fazer, que se dane, né? E aí eu fiz. E assim, Samael de Marte, parece que o quarto inteiro tá pegando fogo, assim, sabe? E eu via uns olhos de cobra, assim, sabe? No meio do pedestal, uns olhos de cobra, assim, sabe? E e Samael quer dizer o veneno de Deus, né? E teve uma hora que eu comecei a sentir fisicamente um aperto no peito, assim, no meio do peito, um aperto. Parecia que eu estava tendo um ataque alérgico ou alguma coisa no coração, ou que eu tivesse sido envenenado, assim, era físico o negócio. sei como é. Mas, mas eu falei, bom, eu tô no meio da operação, vou terminar, não vou parar aqui, né? E aí que eu vi, e eu vi que era ele porque assim, esse arcanjo especificamente, ele é o arcanjo não só da guerra e destruição, mas também da coragem. E ele te ensina a ter coragem. E assim, e onde você acha coragem? Você acha coragem dentro do medo. É dentro do medo que você tem que achar coragem, né?
Então você tem que vencer teu medo. E você, assim, e cada um desses arcanjos, eles têm um título de Deus ligado a eles, né? Em hebraico, né? E o título de Deus é Deus da força, né? Então você, basicamente, você pede Deus me dá força e vai, entendeu? É isso. No popular, vai com medo mesmo, né? É, vai com medo mesmo. Cara, é assim, foi uma experiência. E depois da operação, quando eu terminei o ritual, isso à noite, né? Eu terminei às 9 da noite, né? Eu fiquei até meia-noite e meia, 1 da manhã, com um gás assim. Sabe quando você tá. Parece que você tá com uma baita de uma raiva, assim, sabe? Eu fiquei assim, é a influência do arcanjo. Então ele tem essa força, né? Sei bem como é que é isso aí. Olha, às vezes as pessoas que não tiveram esse tipo de experiência, elas não conseguem, ter uma dificuldade de compreender isso, ou vão achar que isso faz parte do conjunto da nossa psique. A nossa imaginação foi que projetou isso, afinal de contas são tantas influências, elementos, quartos, sensações, e o indivíduo somatiza isso daí dentro da sua experiência humana. Ah, eu afianço para as pessoas que não é isso, né? A gente sabe que se existe essa somatização é por conta de que existe uma outra influência em cima disso. Ah, mas quando você começar a descer nos outros graus aí, você vai começar a compreender um pouquinho mais em loco como é que isso acontece. A impressão que a gente tem, pelo menos de outras experiências, é que quanto mais sutilizadas são essas consciências, mais dificuldades nós temos de receber essa influência, justamente pela dificuldade. O ato mágico, magístico, muito bem preparado, como isso que você faz e tudo mais, ele aproxima muito isso. Mas quando nós temos interações com outras qualidades de consciências, particularmente aquelas que se espiritualizaram, espíritos que faleceram, esse tipo de coisa, é muito mais rápido, é muito mais próximo. Uhum. Então a maioria das pessoas que tem essas influências e as tem por aí, as tem por conta de outras consciências que estão ali muito próximas, né? Não tem muita novidade nisso não, mas o fenômeno pelo qual você vê que você participa dentro das atuações de magias que você tem trabalhado, elas são excepcionais e por si só já seria um bom motivador para as pessoas se iniciarem nesse campo. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Eh, eu pelo menos entendo, parece que você também, que o campo da magia é uma coisa que todo mundo deveria estar fazendo. Eu chego a dizer que é uma cidadania cósmica, isso daí é uma questão de cidadania, não é nem de preferência.